Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Meu nome é Paulo e esse é um canal de ilustrações onde eu conto algumas histórias, faço algumas reflexões para você que está chegando agora. E eu já venho falando há alguns dias que a história de hoje é a mais importante do canal. Eu sei que isso é muito relativo, que pode ser a mais importante para mim, pode não ser a mais importante para você. Mas eu só vou te fazer um pedido. Você começou a assistir esse vídeo, talvez esse vídeo fique um pouquinho mais extenso que os outros, e dependendo do tamanho, talvez eu faça parte 1 e parte 2, ou talvez não, talvez eu deixe ele por inteiro. Mas o pedido que eu vou te fazer para você assistir até o final. Eu tenho algo muito importante para compartilhar com você até o final desse vídeo. E a história que eu vou compartilhar com você hoje, por que é mais importante para mim? Porque é um episódio, uma história relacionada à minha vida, minha história pessoal. Por isso que para mim é mais importante. Eu sei que a maioria das pessoas que me assistem nesse canal, 90% são meus amigos, são familiares meus, pessoas que me conhecem, pessoas que convivem comigo. Minha mãe mesmo, eu sei que cada vídeo que eu coloco, pelo menos umas 20 vezes ela assiste. Mãe, obrigado, viu? Mas eu sei que 90% são pessoas que já me conhecem e outros 10% pessoas que não me conhecem. E o que eu queria falar para vocês é o seguinte: quem me conhece de longa data sabe que eu desde pequeno fui criado na igreja. Desde os 7 anos de idade eu comecei para a igreja com a minha mãe, e eu cresci nesse âmbito, nesse ambiente relacionado à igreja evangélica. E desde adolescente eu comecei a sentir o gosto por pregar, por comunicar com as pessoas a palavra de Deus, e tanto que aos 20 anos de idade eu comecei a pastorear a minha primeira igreja, lá na cidade de Praia Grande, no Jardim Quietude. Até hoje está lá a igreja, está lá o pessoal, acredito que na liderança do pastor Walter Coelho. E comecei a pastorear uma igreja aqui em São José dos Campos. A igreja estava crescendo bastante, tinha pessoas maravilhosas, mas eu comecei a ter alguns problemas que são peculiares ao crescimento de uma igreja. A igreja cresce, alguns problemas crescem juntos, e eu comecei a ter algumas dificuldades pessoais, pressão de todos os lados, algumas pessoas que não aceitavam minha liderança, e no meio de um turbilhão eu tomei uma decisão de largar tudo. Tomei uma decisão de que eu não queria mais ser pastor. Eu não queria mais pastorear a igreja, eu não queria mais exercer esse ministério. Eu tomei uma decisão de que eu queria ser uma pessoa normal. Um cristão normal. Eu queria ter um emprego, trabalhar e frequentar a igreja nos domingos. E foi isso que eu fiz. Eu larguei tudo e comecei a frequentar a igreja no domingo e comecei a trabalhar secularmente. Só que meu trabalho era um trabalho à noite, e isso começou a afetar a minha ida na igreja. Então, se a minha intenção era frequentar os cultos, continuar na igreja, frequentando os cultos nos domingos pelo menos, o fato de eu trabalhar à noite, eu não conseguia fazer isso. E aconteceu que eu caí de cabeça no trabalho e comecei a trabalhar, me envolver com o trabalho. E eu vou abrir uma aspas aqui para compartilhar com você algo. Quem é pastor, ele vive com um preconceito da sociedade de que pastor só quer saber do dinheiro das pessoas. O pastor de igreja, ele vive com esse preconceito. Todo mundo, a maioria, né, das pessoas que não fazem parte desse meio, pastor só quer saber de dízimo das pessoas, todo pastor é ladrão, e nesse meio. Mas a questão é que quando eu vim para trabalhar secularmente, era uma espécie de libertação para mim. Era uma espécie de, agora eu não vou ter mais ninguém me discriminando pelo que eu faço, pelo que eu exerço. Eu pensava assim, agora eu posso trocar de carro, né, comprar um carro novo, e sem as pessoas cochicharem e pensarem, tá vendo, trocou de carro, tá vendo, é pastor, com o dinheiro do dízimo das pessoas. Então, para mim era uma espécie de libertação. E a verdade é que eu comecei a trabalhar, me afundei no trabalho. Não que alguém impusesse isso sobre mim, mas eu me coloquei nessa rotina. Eu me submeti a essa rotina de trabalho, porque eu estava nessa febre de trabalhar, de conquistar, meio que de recuperar o tempo perdido. E aí, quando foi ano passado, no mês de maio, eu estava trabalhando à noite, 5 horas da manhã, comecei a sentir uma dor forte no peito.
e a dor foi aumentando, comecei a ter uma dormência nos braços, e eu corri para o pronto-socorro, e quando cheguei lá, o médico que me atendeu, ele diagnosticou que eu estava tendo um princípio de infarto. E aí foi uma correria, fui submetido a um cateterismo de emergência, e no cateterismo foi constatado que meu coração, por causa da pressão arterial que foi muito alta, o meu coração, um lado dele inchou. Ele não deu um infarto, ele não se rompeu, mas ele inchou um lado para poder comportar a pressão. O coração é um músculo, então houve uma fissura muscular, houve uma distensão muscular, então um lado do coração ele inchou de repente, por isso eu estava sentindo aquelas dores, estava tendo um princípio de infarto. E aí eu passei na cardiologista de emergência, e a cardiologista disse que eu precisava fazer uma cirurgia do coração. Naquele momento caiu o mundo na minha cabeça, porque eu aos 32 anos de idade, eu num ritmo de trabalho que eu tava de fazer, de conquistar, de ganhar dinheiro, de querer as coisas, e de repente, puf, para tudo, eu vou ter que fazer uma cirurgia do coração. Eu fiquei 12 dias internado, antes da cirurgia no Hospital Pio XII, aqui em São José dos Campos, e eu tive tempo para refletir sobre muita coisa, né? 12 dias dentro do hospital, eu tive tempo para refletir, e uma das coisas que eu comecei a me perguntar era qual era o sentido da minha vida. Qual que é o sentido da vida? E eu comecei a olhar para a minha vida e eu falei, nossa, eu estava no automático tão grande, no automático de fazer, que eu não tinha mais tempo para minha família, eu não tinha mais tempo para os meus filhos, eu não tinha mais tempo para minha esposa, meu casamento começou a entrar num processo de separação, porque eu só trabalhava, e aí eu não tinha tempo para nada, para mim, não tinha tempo. Eu dormia 5 horas por dia, trabalhava toda noite, 14 horas por noite. Então assim, eu comecei a me perguntar qual era o sentido. E eu comecei a descobrir que a minha vida não tinha sentido. Não tinha sentido, o meu sentido era esse, era trabalhar, era pagar conta. E eu comecei a pensar, meu Deus, daqui a pouco os meus filhos vão crescer, vão casar, e vai vir os netos, e vou criar os netos, e eu vou ficar velho e vou morrer. Essa vai ser minha vida. É trabalhar para pagar conta, para conquistar alguma coisa, para ter um carrinho melhor, para ter uma casa e sair do aluguel. Eu comecei a perceber que não havia sentido para mim viver, não havia sentido na minha vida. Quantas vezes você também não está vivendo isso? Eu te pergunto, qual é o sentido da sua vida? A sua vida tem algum sentido? Existe algum sentido de você levantar todo dia de manhã e sair para a luta, para a batalha, para a vida? Tem algum sentido? A sua vida tem sentido? Porque a minha não tinha. E eu comecei a perceber que a maioria das pessoas, aliás, todas as pessoas, elas estão em busca de produzir um sentido para a sua vida, certo? Elas estão em busca de produzir um sentido, porque para a maioria das pessoas a vida não tem sentido. E aí o que acontece? Tem muitas pessoas que nessa busca de produzir sentido, colocam o sentido da sua vida sobre os filhos. Os filhos é o sentido da vida dela, e ela vive para os filhos, tudo que ela faz é pensando nos filhos, ela trabalha, se mata pelos filhos. Aí sabe o que acontece? Os filhos crescem, casam, vão embora, ou então que Deus nos livre e guarde, um filho morre, um filho vai embora. A gente não está imune a isso. A gente não está imune à morte, pode ser, eu conheço várias pessoas que perderam filhos prematuramente, e aí se ela coloca o sentido da vida dela em cima do filho, ou dos filhos, quando um filho parte, a vida dela perdeu o sentido. Eu conheço gente que ficou pancada da cabeça, que nunca mais ficou normal, porque o sentido da vida dela era o filho, e ela perdeu o filho, acabou o sentido da vida. Tem pessoas que colocam o sentido da sua vida no dinheiro, essa é clássica. A pessoa vive por dinheiro, ela vive, topa tudo por dinheiro, ela vive para ganhar dinheiro. E aí o que acontece com esse tipo de pessoa é que quando ela está sem dinheiro, ela é outra pessoa. Ela não tem mais dia, ela não tem mais humor, ela não tem mais vida, porque o sentido da vida dela é o dinheiro. Se ela não tem dinheiro, ela não tem mais sentido na vida. E aí ela fica mal-humorada, ela briga com todo mundo, ela fica ranzinza, porque ela está sem dinheiro. Ou então, gente que conquistou muito dinheiro, e de repente mudou o governo, mudou as leis, veio a crise, ele perdeu o que tinha. Perdeu o sentido da vida, porque a vida era o dinheiro. Tem gente que para produzir sentido na vida, colocam
o sentido da sua vida, sabe aonde? Essa é demais. Num time de futebol. Verdade. Tem pessoas que a vida dela é o time do futebol, é o time de futebol. Ela vive pelo time, ela tem caneca do time, camisa do time, boné do time, toalha do time. O time vai pro estádio, ela vai atrás e ela fica lá na arquibancada gritando. Engraçado que os jogadores estão lá jogando, ganhando milhões e nem sabe da existência dessa pessoa, mas ela, o sentido da vida dela é o time, pelo time ela morre. E se ela encontrar uma pessoa de outro time, é capaz dela matar aquela pessoa. Porque o sentido da vida dela é o time dela. Vê que sentido fútil, né? Quer dizer, se o time perde, ela não tem mais dia. Se o time dela perde no domingo no clássico, a semana para ela acabou. Porque o sentido da vida dela é o time do futebol. Eu te pergunto, qual é o sentido da sua vida? Qual é o sentido da sua vida? Sabe o que eu decidi naquele hospital? Engraçado que um dia antes, eu ia operar na segunda-feira e um dia antes, no domingo à noite, eu falei com Deus. Eu disse para Deus assim, Deus, eu sei que eu fiz muita coisa errada, eu sei que eu não estou merecendo, o Senhor, mas se eu for morrer nessa cirurgia, porque havia uma grande chance de eu morrer, eu sou um paciente, sou hipertenso, sou obeso, sedentário, e com problema de coração, então eu tinha um sério risco de morrer na mesa de cirurgia. Eu falei para Deus, se eu morrer nessa cirurgia, a única coisa que eu vou pedir para o Senhor é para o Senhor arrumar um lugarzinho bom para mim. Eu quero acordar do seu lado. O Senhor perdoa os meus pecados e se eu morrer nessa cirurgia, eu espero que o Senhor me perdoe, porque eu sei que eu não estou merecendo, mas eu espero que o Senhor me dê o seu perdão. Mas eu disse para Deus, se eu viver, se eu acordar da cirurgia e se o Senhor me der saúde de novo, a minha vida, o sentido da minha vida vai ser o Senhor. Eu disse para Deus, a minha vida ela só vai ter sentido se tiver Deus na minha vida. Eu vou falar do Senhor, eu vou falar para as pessoas que eu amo o Senhor e eu vou retomar o que eu deixei para trás. E aí eu voltei, depois que eu acordei da cirurgia, eu tive uma recuperação, foi muito dolorido, um pós-operatório muito difícil. Eu acordei na UTI com um tubo, né, no respirador, o tubo lá dentro do meu pulmão, e eu acordei amarrado, uma sonda um dreno de mediastino aqui no meu diafragma, uma sonda, e aí eu com muita dor, meu Deus do céu, você não tem noção de quanta dor é o pós-operatório de cirurgia do coração, porque eles serram a caixa do tórax, e depois que eles serram, eles fazem a cirurgia, tem um alargador que segura aqui, e depois eles fecham e costuram com um fio de aço e deixa lá. Não tem gesso, não tem nada, costura, fecha aqui e pronto. E aí você tem aí 3 meses de muita dor, de um pós-operatório muito difícil, porque vai cicatrizando sozinho. E eu falei para Deus, a minha vida, se o Senhor me der saúde de novo, vai ser viver para o Senhor, eu vou viver para Deus. O sentido da minha vida vai ser Deus. E eu descobri uma coisa, Deus, Ele nunca vai te decepcionar, Deus nunca vai morrer. Deus não depende de crise, Deus não depende de governo, Deus nunca vai deixar você na mão. Então o melhor sentido que eu achei para dar para minha vida foi viver para Deus. Hoje Deus é o sentido da minha vida. Eu vou te pedir licença e vou te mostrar todas as vezes que eu olho para essa cicatriz de 20 centímetros no meu peito, eu lembro que o sentido da minha vida é Deus. Eu vivo para Deus, eu amo a Deus, e é por isso que tem esse canal, é por isso que você está vendo esse vídeo, é por isso que eu estou aqui nesse sol escaldante, nesse cenário maravilhoso, falando isso para você. Eu espero que Deus toque no seu coração e que você entregue a sua vida para Ele, que você diga, Deus, me dá sentido para viver, dá sentido na minha vida. Se a sua vida está sem sentido, busque o sentido em Deus. Deus é o sentido da vida, Ele é o sentido da vida. Quando você vive para Deus, você então ganha um sentido para a sua vida. Te espero na próxima ilustração.
Não esquece em se inscrever no canal. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha aqui embaixo. Se não gostou também, não tem problema. Dá um dislike aqui, tem um botãozinho aqui embaixo que você pode dizer que você não curtiu. Escreve aí nos comentários a sua experiência. Diga qual é o sentido da sua vida, coloque aí. Ou se você não tem sentido na vida, escreva nos comentários aí também. E não esqueça de compartilhar esse vídeo com alguém que você acha que precisa ouvir essa história. É a história da minha vida, é a minha história, a história mais importante desse canal para mim até agora. Que Deus te abençoe. Até a próxima ilustração. Tenha uma ótima semana. Fica na paz. Tchau, tchau.